Eu sou a Márcia, sou terapeuta sistêmica e hoje eu quero bater um papo com vocês, iniciar na realidade uma conversa sistêmica, onde o objetivo é esclarecer algumas coisas, ou pelo menos tentar, expandir um pouco mais o conhecimento a respeito desse trabalho para aquelas pessoas que possam se interessar, que já ouviram falar, muita gente já ouviu falar sobre esse trabalho, viu alguma coisa, leu alguma coisa, mas não sei direito do que se trata. Então eu recebo algumas perguntas, e as pessoas às vezes me procuram. Márcia, me indicaram o seu trabalho, eu gostaria de saber, gostaria de conhecer um pouco mais. Ou então, Márcia, já ouviu falar sobre terapia sistêmica, mas eu não tenho ideia do que seja. E aí, muitas vezes eu até convido as pessoas, a virem até meu espaço, para a gente bater um papo e poder dar essa explicação. A questão é, o que é a terapia sistêmica? Terapia sistêmica, pelo menos a linha de trabalho que eu sigo, aquilo que eu pratico aqui, é um trabalho baseado na abordagem das constelações familiares. Então, quando a pessoa chega até mim, eu vou ajudá-la a identificar o que é que está atrapalhando ou bloqueando o fluir da vida dela, seja em um assunto específico, numa área específica da vida dela. Claro que quando a pessoa vem para uma terapia, geralmente ela já tem alguma coisa, que a incomoda, aquilo que... Ninguém vem procurar uma terapia simplesmente para tomar um café e bater um papo, mas se quiserem podem vir também. As pessoas vêm porque elas têm algum... Não precisa nem ser um problema imenso, às vezes lógico, mas nem sempre, sabe? Às vezes a pessoa está incomodada com alguma coisa com ela, as sensações, percepções, ou poxa, eu faço tanto, mas a minha vida parece que não flui, eu não consigo chegar onde eu quero, eu não consigo deslanchar profissionalmente, eu tenho dificuldade com meus relacionamentos amorosos, eu não consigo, na realidade, manter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, eu tenho dificuldades com a minha família, eu tenho dificuldade com meus pais, com meu irmão, com meus amigos, tenho tudo, mas parece que alguma coisa não está bem comigo, eu não me sinto feliz, eu sinto uma imensa tristeza, eu sinto muito medo, eu sinto muita angústia, enfim, são tantas as sensações, os sentimentos, e então a gente, quando a pessoa chega aqui, eu vou, através dessa técnica das constelações familiares, eu vou ajudar a pessoa a ir identificando, onde pode estar um ponto em que ela precisa olhar e precisa resolver algumas coisas para poder seguir em frente, para poder fluir na vida sem peso, com leveza, poder sentir felicidade, poder se sentir mais solta, poder caminhar com a sua vida. Como eu digo, poder tomar as rédeas da sua vida plenamente e seguir. Então a terapia sistêmica é disso que se trata, através dessa linha de trabalho em que a gente vai sim olhar para o sistema, a gente vai sim olhar para as relações que a pessoa desenvolve dentro do sistema em que ela vive e as implicações disso na vida da pessoa. Então, basicamente, a gente vai olhar para o que é transgeracional, ou seja, o que é transgeracional? As questões ou a carga que a gente herda, dos nossos antepassados. Sim, é isso mesmo, Então nós somos muito influenciados também por essa bagagem que a gente carrega dos nossos antepassados.
a gente não pediu para herdar, mas a gente herda, né, através dos nossos pais. Mas não são só problemas, tá? Eu tenho que fazer um parênteses aqui para dizer isso. Olhar para os nossos sistemas e olhar para os nossos antepassados, olhar para as nossas origens, isso também, gente, é muito importante porque tem muita força aí. Às vezes, a força que a gente precisa para fluir da vida vem daí. E também, se tem alguma coisa que eu estou carregando por alguém, que eu estou olhando ali alguma coisa no sistema que não foi bem resolvida, alguma coisa que ficou pendente, alguma coisa que ficou excluída, né? Se eu estou nesse lugar, se eu estou fazendo isso e todos nós fazemos isso de alguma forma, eu tenho a oportunidade de liberar isso, sabe? De uma forma correta, né? E seguir em frente. Além das questões transgeracionais, tem as questões também que nós copiamos dos nossos pais. E aqui a gente está falando também desses vínculos, né, que nós temos com nossos pais e que nós aprendemos muitas coisas com eles, nós copiamos muitas coisas deles, né? E aí, essa altura, talvez muita gente vai se identificar, né? E fala assim, poxa vida, em algum momento da nossa vida a gente já falou assim, eu vou fazer tudo muito diferente dos meus pais, não vou ser como a minha mãe, ou não vou ser como meu pai. E caramba, mais tarde a gente se pega fazendo exatamente como eles, em algumas coisas, né? Então, as coisas não são tão simples como parece, né? Mas existe um caminho, porque uma vez que estamos adultos, ou vamos nos tornando adultos, o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar as rédeas da nossa vida realmente e viver a nossa vida e seguir o nosso caminho. Isso não significa virar as costas para a família, para os pais, nem nada disso. Significa dar conta de ter a nossa autonomia, né, para seguir o nosso caminho, para viver a nossa vida. Afinal de contas, foi para isso que nós a recebemos dos nossos pais, né? Mas passamos 9 meses na barriga de mamãe, nascemos, aquele vínculo com o pai, aquele vínculo com a mãe, como é que foi essa experiência, né, na barriga de nossa mãe, o que nossa mãe vivia nesse período de nossa gestação, como é que foi a nossa chegada ao mundo, como é que era a relação dos nossos pais, como é que eu aprendi a ver isso, né? Eu fui crescendo com pai, com mãe, com irmãos, ou sem pai, ou sem mãe, ou sem irmãos, enfim, cada um tem a sua experiência. Então, que marcas eu tenho em mim sobre isso, né? Como é que eu aprendi a lidar com isso e eu tive que sobreviver, né? E como é que eu vou para a vida, né? Como é que eu me expresso para o mundo. Então, tem muito disso, desses vínculos, né, que eu tive desde pequena, como é que eu interpretei, qual a qualidade desses vínculos. E com isso eu vou para a minha vida adulta. E aquilo que muitas vezes funcionou quando eu era criança, quando eu era adolescente, pode ser que não funcione mais tão bem quando eu me torno adulta. Isso fica um pouco disfuncional. E geralmente nesse ponto que as pessoas procuram a terapia, sem entender direito, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu não me sinto bem? E é nesse momento que a gente vai ajudá-la então a olhar. Existe alguma questão transgeracional que precisa ser resolvida? Olhar para esses vínculos que foram criados e desenvolvidos, a qualidade desses vínculos, né, que a criança carrega, como foi essa ligação com o pai, com a mãe, com a família, com o ambiente que ela vive, né? O que ela sente a respeito disso. Dessa forma, a gente vai ajudando a pessoa a entender a si, entender a se autoconhecer e entender as suas relações nesse sistema em que ela nasceu e como que, a partir disso, ela se expressa
nos outros sistemas que ela vai pertencer. Então a terapia sistêmica ela caminha por isso. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da conversa, através da escuta, né, do que o cliente traz, do que ele deseja, de como ele se sente, como ele deseja se sentir, de onde ele está e de onde ele deseja chegar, né? Existe um caminho a percorrer com ele. E isso é feito através de um trabalho também não só de escuta, mas também um trabalho num campo, né, fenomenológico. E para isso a gente utiliza algumas ferramentas, como, por exemplo, né, utilizo esses feltros, são feltros coloridos, que são também chamados de âncoras, né? E com essas âncoras as pessoas podem ir dando lugar a outras pessoas do sistema ou a sensações, sentimentos, e a partir daí a gente vai formando um campo. E é neste campo que a gente vai trabalhar e conduzir a pessoa para que ela realmente entenda o que está acontecendo com ela. A outra possibilidade é trabalharmos com esses bonecos, né? Os bonequinhos de Playmobil, né? Como vocês, alguns já conhecem, né? E através deles a gente vai tendo informações também a respeito do que está acontecendo com a pessoa, né? De como que ela está se sentindo, como é que ela está se posicionando nesses sistemas e os passos que precisam ser dados. Também quando a pessoa está disponível para isso, principalmente quando ela vai avançando nesse trabalho sistêmico, é possível também fazer esse trabalho com ela na imaginação, né? E a gente tem obtido resultados bem bacanas com isso, né? Mas é a partir do momento em que a pessoa se identifica com o trabalho sistêmico, ela entende que, opa, esse é um caminho que pode me ajudar. E aí ela confia, e a partir da confiança dela no terapeuta e no próprio campo, ela vai fluindo, porque a gente vai trabalhar com as percepções dela. Não é com isso aqui. Isso aqui também ajuda a pessoa a entender, né, o que é tudo isso, conversar, compreender racionalmente. Mas na hora do trabalho, o que mais importa são outras informações, o que a pessoa sente, o que o corpo dela sente, como ela se expressa, sabe, perante os movimentos que a gente vai fazendo. A pessoa vai podendo talvez mudar uma memória que o corpo dela tem a respeito de algum evento, de algum acontecimento, né, de como ela interpretou alguma coisa, e essa memória está registrada no corpo dela, e a gente pode ir obtendo então uma transformação ou um novo registro, né? E aí isso é que vai ajudando a pessoa a mudar, a dar os passos que ela precisa dar para ir em direção ao que ela deseja. Então, esse é um pouco, né, do trabalho sistêmico que eu tinha que contar para vocês. É claro que falar é muito diferente do sentir, do estar aqui e de vivenciar isso, né? Mas dá para a pessoa ter uma ideia, né, um pouco do que acontece aqui nesse trabalho, tá? Então essa é um pouco da forma como eu trabalho. E se você gostou, e se você ainda tem alguma dúvida, deixa uma mensagem para mim, eu vou ter imenso prazer em responder e ajudar você a compreender melhor. E continue seguindo e acompanhando os vídeos, porque eu vou falar um pouco mais sobre as constelações familiares e os princípios que permeiam a dinâmica do sistema, né? E aí vocês vão poder compreender um pouquinho mais, tá certo? Espero ter colaborado e
aguardo aí vocês e as sugestões e dúvidas que vocês tenham, tá certo? Obrigada.